Queridos, a sétima dispensação, voltando aqui no mapa, as coisas que hão de acontecer. A sétima dispensação, ela é chamada de o milênio. Por que milênio? Porque ela tem um tempo marcado, ela será de 1000 anos. E 1000 anos de paz, Jesus vai reinar. Para a gente chegar até ali, note que no final da sexta dispensação, em toda dispensação, no seu final, há um juízo. No final da dispensação da graça, também haverá o juízo da grande tribulação, já falamos. Enquanto nós estamos vivendo este período chamado igreja, Jesus, olha aqui, bem relacionado aqui onde estou iluminando. Ó. Jesus hoje é o nosso sacerdote real. Ele está à direita de Deus e intercede pela igreja. O Espírito Santo está operando na igreja e Jesus intercede por ela. Do mesmo jeito que Satanás acusa a igreja, Jesus justifica ela no seu sangue. É como se o diabo falasse, ele é pecador, e Jesus dissesse, eu o perdoei. Ele tem que morrer, Jesus dissesse, eu já morri por ele. E a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Cristo nos justifica, quem vai nos acusar? Porque ele pode justificar. Então Jesus, ele é o sacerdote. Agora, observe, a descida de Cristo está aqui, olha. Quando a trombeta tocar, nós sabemos que Jesus não virá mais para colocar os seus pés na terra. Como ele veio no ventre de Maria, ele nunca mais virá. Jesus nunca mais será humilhado, nunca mais será escarnecido, nunca mais será zombado na terra. Ele vem e encontrará com a igreja nos ares. Então, os que estavam no paraíso, olha a setinha aqui, olha. A trombeta tocou, os que estavam no paraíso vieram até a terra, ressuscitaram num abrir e fechar de olhos e subiram juntamente com os que estavam vivos. Ninguém chega no céu primeiro. Todos chegarão nos céus juntos. Jesus disse, vou preparar-vos lugar, quando eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Quando a trombeta tocou, que os mortos ressuscitaram, os que estavam no paraíso participaram da primeira ressurreição, então Jesus veio nos ares, o Espírito Santo, que é o pai da noiva, a igreja é chamada de noiva, acontecerá o casamento da igreja com Jesus. O Espírito Santo, que é o pai da noiva, vai apresentar a noiva ao noivo, e o noivo vai receber ela na metade do caminho e vai conduzi-la a Deus e a todos que existem no céu. Eu tenho dito, eu faço na minha mente o seguinte pensamento, que Jesus, quando se encarnou, o trono ficou vazio. Se alguém perguntasse para ele no céu, se alguém perguntasse para Deus, cadê o filho? A verdade que ele disse foi, ele está na terra, fazendo o quê? Comprando uma noiva com o seu sangue. 33 anos depois, quando Jesus voltou, porque a Bíblia fala de muitos seres celestiais que vivem no céu. Conscientes, racionais, inteligentes, poderosos, anciões, seres viventes, angelicais, querubins, serafins, anjos, arcanjos. Se eles perguntassem para Jesus depois de 33 anos, cadê a noiva? Eu creio que ele disse, o Espírito Santo está aprontando ela, ele está vestindo ela. Igual na passagem do bom samaritano, cuida bem dela, cuida bem deles. O Espírito Santo está aprontando, a igreja não está pronta. Muitas pessoas ainda, acredito que ainda ingressarão no corpo de Cristo. E muitos que estão no corpo ainda não estão prontos, estão sendo vestidos com vestes de justiça, de santidade. A cada dia que você vem na igreja e ouve a palavra, e ela toca no teu coração e você corrige a sua vida, é o Espírito Santo te vestindo. Preparando suas vestes brancas. Porque do jeito que você está, você não poderia entrar. E ele vai vestindo, e quando a noiva estiver pronta, vestida, é ele que vai conduzir. E Jesus, então, ele vai apresentar a noiva nos céus. Queridos, eu creio que há expectativa no céu para conhecer a igreja. Porque o céu ficou sabendo que o Filho veio na terra, comprou uma noiva com o seu sangue, que ele voltou para lá, e a noiva ainda não foi para lá. Por isso em Apocalipse há um grito no céu, vinde, regozijemo-nos, porque a noiva já se aprontou. Está revelado em Apocalipse o dia em que alguém vai
ouvir o toque da trombeta e vai falar, é a noiva, é aquela uma que Jesus foi lá e morreu por ela. Que o Espírito Santo está vestindo, ela está vestida de um linho fino, tão branco. Como diz uma canção, cheirando mirras e aloés. Há uma expectativa no céu para nos conhecer. Você pode crer nisso? Amém? Isso é muito grande para a nossa mente agora. Mas quando você aceitou Jesus, você não tem ideia de como você ficou especial para Deus e como a honra que Deus tem para você é muito grande. Por isso vale a pena você renunciar às honras deste mundo. João, ele era igreja. O apóstolo amado que teve a revelação disso, ele era a igreja, o evangelista João. Só de ver o anjo mostrando tudo isso aqui para ele, ele ficou tão pasmo, num êxtase, que ele caiu aos pés do anjo para adorar. O anjo pegou ele pela veste, colocou ele de pé e falou, fica de pé porque eu sou teu servo, seu e daqueles que hão de herdar a salvação. É como se o anjo estivesse dizendo, você não pode me adorar, eu estou abaixo de você, porque você é a noiva do Criador, você vai estar com Ele, a posição que Ele te deu no céu é muito grande, você não sabe disso ainda. Ele disse, eu sou teu conservo. E não sou só teu não, eu sou o conservo de todos aqueles que hão de herdar a salvação. Essa expectativa existe no céu de conhecer você, igreja. Do mesmo jeito que no casamento, todo mundo fica atento para o horário da noiva entrar. A hora que a marcha toca, a noiva entra, e todo mundo, mesmo aqueles que conhecem ela, o próprio pai, o próprio noivo, ele não viu ela ainda vestida. E olha que interessante, Deus é onisciente, e ele já viu a noiva vestida na sua onisciência. Mas ele não viu ela vestida realmente porque ela ainda não se vestiu. É o Pai que sabe na sua onisciência, mas ele e os céus aguardam com expectativa esse dia. Que pena que tem gente que troca isso por um prazer qualquer na vida. Tem gente que troca isso que o mundo todo não pode pagar pelas bobeiras da vida, pelas honras humanas, pelos prazeres humanos que aqui acabam. Quando a igreja for arrebatada, aí acontecerá o final dessa dispensação, a grande tribulação. Só dando uma visão panorâmica, as coisas que hão de suceder. Você está vendo daí de onde você está? 7 anjos tocando 7 trombetas. Depois mais 7 anjos derramando sobre a terra 7 taças. Quando você lê no livro de Apocalipse que cada anjo desse, primeiro abre os 7 selos. O primeiro cavaleiro é o anticristo. A igreja foi arrebatada, é o primeiro evento. É um cavaleiro montado num cavalo branco, parecendo Cristo. Muita gente vai recebê-lo, o seu sinal na testa e no punho, porque ele vai parecer Cristo. Ele vai acabar com os problemas da terra, ele vai resolver o problema da economia, ele vai ver o problema das religiões, e o mundo agora vai ser cadastrado, não vai ter mais guerra, não vai ter mais problema econômico, não vai ter mais problema de divisão religiosa. O falso profeta vai ser o seu ministro de culto da igreja falsa. Esta que você vê por aí, alguém pregando o movimento ecumênico. Roma faz um esforço tremendo hoje para congregar debaixo da mesma bênção todos os credos, chamado de movimento ecumênico. Este movimento ecumênico vai atingir o seu apogeu sob o comando do falso profeta, ministro de culto do anticristo. Ele vai governar a igreja falsa, chamada em Apocalipse de a grande meretriz. Que vai existir uma grande igreja aqui, vai existir uma grande economia, vai existir uma vida normal. Todo mundo vai dizer no começo, quando receber o sinal da besta, deste cavaleiro branco, vai falar, agora a paz, um só governo, uma só igreja, um só político, uma só moeda. E olha como o mundo caminha para isso. O mundo hoje está globalizado, está ligado a uma rede, a net, internet.
Quando nós falávamos isso há 10 anos atrás, isso era uma coisa difícil de acontecer, porque cada nação tinha sua cabeça. Hoje o mundo já está separado em blocos: Europa, América, América do Sul, Ásia, África, Oriente, e todo mundo ligado à internet. Todo mundo preparado para receber um comando único. Um chipzinho na pele que vai ser lido através de um dispositivo laser, uma caneta, em qualquer computador. Sem este chip, diz o texto, ninguém compra, ninguém vende. E todo mundo vai ter isso porque chegará em forma de progresso. Mas não vai demorar muito tempo, porque eles vão ver que a comitiva que acompanha ele, nos selos, é guerra, fome, morte e mudanças, pragas no mundo físico. Todo tipo de calamidade começará a acontecer na terra. Aí, depois do último selo, o primeiro anjo toca a sua trombeta e começam a cair dos céus os juízos na terra. Saraiva, fogo e sangue, monte ardente, estrelas e rios contaminados, sol, lua, chagas, pragas, animais, gafanhotos gigantes, receberão a ordem como demônios para perturbar os moradores da terra. O que vem, o que está previsto pela terra, não é o que você ouve por aí, dias melhores virão. As pragas das trombetas terão alcance de 1/3 da terra. Por exemplo, quando as estrelas caírem do céu à terra, vai alcançar 1/3 da terra. Quando as águas forem contaminadas, 1/3 das águas. Quando as pessoas morrerem, 1/3 delas serão abatidas. No entanto, nas taças nós teremos as maiores pragas. O alcance do juízo de Deus derramado nas taças serão de alcance total, a terra toda. O sofrimento será tão grande que quando chegar aqui, a superfície da terra passou por grandes mudanças, porque grandes terremotos, maremotos. Imagine uma estrela caindo do céu à terra, assim como uma figueira lança de si os seus figos quando abalada por um forte vento. É a profecia. O sol se escurecerá, a lua não dará o seu brilho. Tormento igual nunca teve. Se Deus não abreviasse esse tempo, nenhuma carne suportaria. Como eu disse, na metade de 3 anos e meio, no começo até Israel vai ficar encantado com este progresso. E vai fazer aliança com o anticristo. Mas diz a profecia, na metade da semana, Israel vai romper. Israel vai ser a única nação na terra que não vai aceitar o sinal da besta. Por isso, o anticristo vai ter facilidade para concentrar as tropas do mundo todo para aniquilar Israel no Vale do Armagedon, que vai ser a última batalha de Israel na face da terra. Enquanto a terra está experimentando terrível juízo de Deus, chamado o grande dia da ira do Senhor, o dia da vingança do Senhor, a igreja estará no céu, lugar santíssimo, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. No final da grande tribulação, quando depois de 7 anos tudo isso acabou de acontecer, algumas pessoas serão salvas aqui, sim. Aqueles desviados que perderam o arrebatamento, alguns judeus que conseguirem, sem o auxílio do Espírito Santo, vencer a fúria e a ira do anticristo e ser torturado até a morte, e não resistir e não negar a sua fé e não aceitar o sinal da besta, ele vai ser salvo. Agora, é rabisco da colheita, quer dizer, poucas pessoas. Porque hoje, que tem toda a facilidade do mundo, o homem já não se importa com Deus na sua grande maioria, por isso é chamado rabisco da colheita. 1 a 1 serão colhidos aqui, não haverá mais ressurreição para salvos coletivo, uma ressurreição coletiva. Serão colhidos 1 a 1 e irão para debaixo do altar. No final desses 7 anos, a palavra de Deus diz que Deus mandará o arcanjo Miguel e ele vai prender Satanás. Olha aqui o caminho, ó. Ele vai prender a trindade satânica, a besta da terra e do mar, e Satanás, o dragão, e vai acorrentá-los no poço do abismo. Vou fazer o caminho aqui, ó. Eles serão presos aqui no final. Será um governo de 7 anos que eles terão na terra.
para fazer toda sorte de maldade. A humanidade vai conhecer quem é o diabo, na grande tribulação. No final, Jesus Cristo volta, agora não para a igreja, mas ele volta com a igreja que ele arrebatou. Miguel, o grande príncipe que protege Israel, acorrentará o dragão, a trindade satânica, aqui no poço do abismo, e todos os demônios serão presos aqui por 1000 anos. O único povo que não aceitou o sinal da besta é Israel. Jesus volta para reinar em Israel durante 1000 anos. Então aqui não haverá demônios, aqui não haverá pragas, aqui não haverá escassez de alimento, não haverá enfermidades, porque o verdadeiro causador de tudo isso está preso. E o reino é um reino próspero, é um reino de Cristo. Haverá paz, porque quem reina é o príncipe da paz. Por que não tem paz na terra hoje? Porque não existe paz sem Jesus. Eles não querem Jesus, então não tem paz. É como querer terra seca no mar. Não tem como. Não adianta desejar a paz se rejeitam o príncipe da paz. Aqui quem vai estar reinando é o príncipe da paz durante 1000 anos. Os demônios estarão presos e haverá prosperidade. Aqui quando morrer alguém com 100 anos, voltará a longevidade. Se quando morrer alguém com 100 anos, morreu um adolescente, um jovenzinho. Aqui não haverá ladrão, aqui a ferocidade dos animais deixará de existir, o cordeiro e o lobo vão pastar junto, as crianças poderão se encontrar na praça com o leão. Essa maldade, essa ferocidade dos animais vai desaparecer e Cristo vai reinar visivelmente. Quem vai reinar com Israel aqui serão as nações que foram bondosas com Israel. Aquele texto onde fala o julgamento das nações, onde diz: vinde benditos de meu Pai, possuíde por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, não é para entrar no céu, é para entrar no reino do milênio. Todas as nações serão congregadas diante de Jesus quando ele vier na sua glória pela segunda vez. Eis que venho com as nuvens, todo olho verá. A igreja voltará com ele. Os grandes da terra, os governos da terra, eles vão se esconder daquele que se assenta no trono. Os presidentes, os maiorais vão falar para os montes: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta sobre o trono. Tal é a sua glória. Jesus virá agora na sua glória, montado em um cavalo branco, com uma coroa, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos. E a igreja que ele arrebatou voltará com ele. Você, eu, nós estaremos juntamente com Jesus para reinar no milênio sobre a terra. Lembre-se daquela palavra: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Reina sobre 5 cidades. Reina sobre 10 cidades. Reino, como os anjos, em corpo glorificado. A igreja que hoje ela é humilhada, nesse dia, o mundo conhecerá a glória, porque aqui todo mundo já recebeu o seu galardão. Esse Jesus humilhado e que foi zombado na cruz do Calvário, virou espetáculo para o mundo não vai reconhecê-lo aqui. Esta igreja hoje humilhada, pobre na terra, sem valor, desvalorizada, zombada. Até hoje o nome de crente, de cristão, ainda é motivo de gozação. Em todas as camadas sociais. Tem gente que acha motivo para zombar, mas naquele dia eles vão ver a glória que Deus reservou para a igreja quando ela voltar com ele. Aqui diz: voltarei, ele voltará nas nuvens e todo olho o verá. Para implantar o milênio. Quando ele implantar o milênio, então o inimigo será preso e a igreja reinará com ele nos ares. Será um período de paz e prosperidade por 1000 anos. Israel foi a única nação que não aceitou o sinal da besta. Eu disse que quem não aceitar o sinal do anticristo, não compra e não vende. Então Israel vai passar fome, vai faltar roupa, vai faltar comida, vai faltar remédio. Algumas nações desobedecerão o comando do anticristo e serão bondosas com Israel. Jesus fala
Mateus 25, que ele sentado no seu trono vai congregar todas as nações que sobreviveram à grande tribulação diante dele, no vale do Armagedon, e vai separar, assim como um pastor separa o bode das ovelhas, ele vai separar algumas nações à sua esquerda e outras nações à sua direita. Vai dizer àqueles que estão à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuíde por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É reino. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Olha lá Israel tendo fome. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu, vocês me vestiram. As nações vão olhar para ele e falar: Senhor, quando nós te vimos com fome, com sede ou nu? E ele vai responder: quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. Quem são os irmãos de Jesus? Quem são os irmãos de Jesus, igreja? Os judeus. Jesus era judeu. Então toda a nação que ajudou Israel a não perecer de fome, no embargo econômico, no massacre do anticristo, elas serão convidadas para reinar com Israel no milênio. Ele vai olhar para aqueles que estão à sua esquerda e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha aqui, o diabo não tem reino não, o fogo eterno foi preparado para ele. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estava nu, não me vestiste, estava enfermo, não me curaste, estava preso, não me visitaste. Quando, Senhor, que nós te vimos assim? Quando vocês não fizeram aos meus pequeninos irmãos. Neste exato momento, esta palavra profética é tremenda. Diz que da sua boca vai sair uma palavra, ou seja, uma espada aguda, e eles serão fulminados ali no vale do Armagedon. Morrerão todos os exércitos. Aqueles que foram convidados entrarão para reinar no milênio, a superfície da terra completamente mudada, o mundo devastado, Satanás preso com todos os demônios, e todos aqueles que seguiram ele com seus exércitos, com a marca da besta, com o sinal do anticristo, serão aniquilados aqui no vale do Armagedon. Será o dia da grande ceia do Senhor. Por que ele chama de grande ceia? Porque ele fala que todos os animais do campo, as bestas feras, os abutres, as aves de rapina, vão se banquetear com a carne dos grandes e poderosos da terra. Recentemente eu ouvi uma irmã me dizendo, eu não ouvi essa reportagem, mas ela falou assim: pastor, eu ouvi uma reportagem interessante, que as autoridades de Israel estão preocupadas porque muitas aves de rapina que não é daquela região estão migrando para lá. Isso é um aviso, é um aviso. Jacques Cousteau, quando esteve no Brasil, ele deixou falado, que ele descobriu nas geleiras gafanhotos gigantes, que com a perfuração da camada de ozônio e o aquecimento solar, as geleiras se degelando, eles poderiam voltar a viver. E a Bíblia fala de, na grande tribulação, gafanhotos gigantes que serão como demônios perturbando os moradores da terra. E no livro de Jó, Deus disse assim: eu tenho nos tesouros da neve, guardado os meus juízos. Lá no livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia, Deus já falou: eu tenho nos tesouros da neve guardado os meus juízos. E agora, na nossa época, já que estou falando, que viu esses gafanhotos congelados que podem sobreviver. Não sei se são esses ou os outros, mas a Bíblia fala que eles existirão na terra como demônios perturbando os moradores da terra. Gafanhotos enormes. Assim, queridos, essas nações serão eliminadas aqui. Israel entrará no milênio. Aqui voltará novamente. A vida vai ser normal. Vai ser o paraíso na terra. Sabe quem é o político, o governo? Jesus. Seu reino será justo. Preste bem atenção para nós caminharmos para o final. Consciente. Governo humano, se organizando do governo humano, falhou. Deus disse para Abraão: eu farei, quer dizer, eu vou te orientar, eu vou te abençoar. Falharam. Deus veio e começou a habitar com eles no templo, no tabernáculo. Falharam. Deus veio e começou a habitar no coração. A grande maioria perdeu o caminho do céu, falharam.
só a igreja foi salva. Em cada dispensação tem uma minoria que é salvo. E a maioria se perde. Aqui no milênio é a maior e a mais abrangente revelação de Deus. Porque Jesus estará reinando visivelmente. Se alguma nação dessas que foram convidadas para entrar no milênio, foram permitidas sobreviver para entrar no milênio, não visitar Israel, diz a profecia, sobre ela não cairá chuva. Por isso que Deus colocará Israel como cabeça das nações. Aqui, Israel, que aqui na grande tribulação, passou a sua maior provação. Quando a igreja for arrebatada, o templo vai ser reconstruído, o anticristo vai marchar sobre as terras de Israel e vai violentar suas mulheres, vai ultrajar o seu culto, vai profanar o seu Deus. Quando eles estiverem sendo varridos da terra, é que eles vão clamar. Diz a profecia que Deus vai derramar sobre o coração da nação um arrependimento nacional. E eles vão prantear e chorar, pedindo perdão a Deus por esse dia aqui, ó. Mas eles vão lembrar desse dia? Sim, porque as duas testemunhas vão pregar. Hoje Moisés e Elias sabem que Jesus é Jesus. Eles vão pedir perdão por aquele dia e Deus virá com a igreja que ele arrebatou em socorro de Israel. Vai pisar, colocar a planta dos seus pés no Monte das Oliveiras, o monte se fende. Israel passa por ali, se livra das forças opressoras do inimigo, as nações são congregadas diante dele, da sua glória, algumas entram e as outras perecem, começa o reino milenar. Depois de 1000 anos, Satanás será solto novamente, para enganar as nações. Se você me perguntar por que Deus vai permitir que ele seja solto no final dos milênios, no final do milênio novamente, eu creio que para provar aqueles que nasceram no milênio, lembrando que nem mesmo o Filho de Deus viveu nessa terra sem provação. Então as pessoas que nasceram aqui no milênio, elas não conheceram a tentação. Elas não conheceram o mal, só o bem. E o homem disse para Deus que ele queria conhecer o bem e o mal. Para nossa tristeza, Satanás será solto num curto espaço de tempo. Alguém já disse 3 meses e meio, mas não podemos afirmar. Fala que será por um período pequeno, período curto. Mesmo assim, quando ele sair, ele vai começar a convencer a humanidade que este governo de Cristo não é bom. E que é preciso tirá-lo do trono. E muita gente vai seguir, diz que uma multidão como a areia do mar vai dar ouvido ao diabo e vai se armar com armas humanas para guerrear contra aquele que está no trono. Depois de 1000 anos de paz, sabe o que quer dizer isso? Ficou provado para a humanidade que o homem não consegue se salvar e escolher entre o bem e o mal, nem mesmo vivendo as melhores condições na terra. Essa ladainha que a gente ouve, que Deus ouve todos os dias, eu não sirvo a Deus, sabe por quê? É por causa da minha família. Eu não sirvo a Deus, sabe por quê? Por causa do meu emprego. É porque você não conhece minha situação financeira, é porque você não conhece meu marido, você não conhece minha esposa, você não conhece meu filho, você não conhece meu país, você não conhece a economia em que vivemos, você não conhece minhas contas. Veja bem, ninguém tem conta. Milênio, prosperidade. Aqui quando alguém plantar uma lavoura, ela vai dar 100%. Aqui quando alguém plantar alguma coisa, não vai ter praga, não vai ter peste, não tem maremoto, não tem terremoto. Aqui não vai ter ninguém precisando de médicos. Haverá saúde. Não tem mais espíritos de enfermidade. Haverá morte, haverá envelhecimento, haverá enfermidade, mas só essa que é natural. Consequência, mesmo assim a vida voltará a ser longa. Então ninguém vai poder falar para Deus que vivendo nas melhores condições, ele poderia escolher entre o bem e o mal. Ficou provado por todo o plano de Deus para toda a humanidade que o homem que vivia na inocência,
ele tinha que ter dado ouvido à voz de Deus e não desobedecido e comido da árvore que dava conhecimento do bem e do mal. Porque uma vez conhecendo o mal, mesmo vivendo nas melhores condições, na maior riqueza, na maior prosperidade, sem nenhum problema, o coração do homem está inclinado ao pecado. É a última oportunidade, a terra será restaurada com fogo, e quem foi salvo, e quem não foi salvo, foi condenado. Aqui acontecerá a segunda ressurreição. Todos os perdidos ressuscitarão e comparecerão diante do juízo. A Bíblia fala, bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição, porque sobre eles não tem poder a segunda morte. A Bíblia fala de duas mortes e de duas ressurreições. A primeira morte é essa que é possível nós morrermos, é a sua alma separar-se do corpo. A segunda morte é aquela que vai matar espírito e alma, é a morte eterna. Bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, porque sobre eles não tem poder a segunda morte. Queridos, eu quero encerrar dizendo que o problema da humanidade está não no ambiente, mas no residente. Se você acha que se Deus mudar o seu ambiente, vai melhorar a sua vida, não é verdade. O homem, ele aprende a vencer o mal quando ele vence o mal aonde ele está entronizado, dentro do coração. Você quer vencer o inferno inteiro? Comece vencendo ele dentro do seu coração. Não peça para Deus melhorar o mundo à sua volta. Está provado na dispensação do milênio, na revelação de Deus, que se você não vencer o pecado aonde ele se entronizou no coração, pode viver a melhor vida que você quiser e puder. Ela não será uma vida boa. Mas se você aprender a vencer o pecado aonde ele está alojado, no coração, no residente. Então o problema do homem não é de ambiente. O nosso problema é que o pecado, ele habita dentro de nós. Aqui, ninguém poderia falar para Deus, sabe por que eu pequei? É porque eu vivi num mundo muito mal. Não, o diabo está preso. Eu sou pobre, não haverá pobres aqui. Não haverá tristes. Não tem nenhum motivo para reclamar. A única coisa que o homem vai poder constatar aqui é que ele realmente pertence a uma semente pecadora e que o mal habita dentro do seu coração. Independente do diabo. O diabo só aproveita da minha fraqueza para me fazer pecar. Mas independente dele, o meu coração é inclinado a pecar. E eu preciso aprender a vencer o efeito do pecado dentro da minha vida. Se eu vencer o pecado dentro do meu coração, no ambiente é uma consequência. Se você melhorar o ambiente dentro da sua vida, vencer o pecado aí, qualquer lugar do mundo será bom para você, qualquer família é boa, qualquer dia será maravilhoso. O mundo fica diferente, porque Deus estando residindo, o ambiente fica bom, em qualquer lugar. Abraão foi com Deus para a montanha e prosperou. Ló foi sem Deus para a campina e se perdeu. E assim é até os dias de hoje. Quando você tem Deus dentro do coração, quando você aprende a vencer o pecado lá onde ele está alojado no coração, e você tem Deus lá dentro, o mundo começa a ficar mais bonito, mais interessante. Mesmo sabendo que é um mundo que caminha para a destruição, mas você já venceu o efeito da queda dentro da sua vida. Amém, queridos? Temos a sexta festa do Senhor. Nós já falamos da sexta dispensação e da sétima dispensação. Temos que falar a sexta festa e a sétima festa. E se o tempo permitir, vamos falar um pouquinho dos acontecimentos no céu do juízo branco. Sexta festa está em Levítico 23, 27 a 32. Diz assim: ora, o 10º dia deste 7º mês será o dia da expiação.
tereis santa convocação e afligireis as vossas almas. Pare aí um pouquinho, não leia mais agora. Vamos ganhar tempo, se você quiser, você pode ler com calma depois. A sexta festa, chamada de expiação, na história de Israel, no seu cumprimento histórico, ela acontece logo após as trombetas. Então, observe que são 3 grandes ajuntamentos, 3 santas convocações. Na primeira aconteceu Páscoa, Pães Asmos e Primícia. 50 dias depois aconteceu Pentecostes. Aí o povo foi embora. Depois, no 10º dia do 7º mês, nós estávamos lá próximo de abril, 50 dias após abril. Maio, estava acontecendo o Pentecoste. Veja que do Pentecoste até a trombetas tem um longo período. Veja que do Pentecoste, Atos 2, até o arrebatamento da igreja, nós estamos experimentando um grande período. Em todos os ângulos que você olha para a palavra profética, comparando dispensação com festa, elas se encaixam. E agora, neste último período, a trombetas dá sequência às últimas 3 festas. Estudamos a trombetas ontem. Logo após as trombetas, acontecia a festa da expiação. E depois da expiação, tabernáculos. Historicamente, a festa da expiação era a única que não envolvia alegria, dança e júbilo. Tinha louvor, tinha sacrifício, tinha adoração, mas a ordem de Deus era para afligir a alma. Era para jejuar. Tinha jejum, tinha rogos, tinha súplica, era para as pessoas se entristecerem nesta festa. O grande dia da expiação era o único dia no ano que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Vamos tentar reproduzir aqui na nossa mente, historicamente, a festa da expiação. O tabernáculo tinha 3 partes. O átrio exterior tinha a luz do sol, não tinha cobertura. Imagine uma igreja, o quintal dela, estacionamento, a frente, a entradinha, aquele pátio do lado de fora da igreja, átrio exterior. Ali ficava todo adorador judeu. A iluminação era a iluminação natural. Depois, dentro da igreja tem a grande nave do templo. No tabernáculo também tinha este lugar chamado de lugar santo. Vê se você consegue ver ele daí de onde você está. Então, aqui fora era o átrio exterior. Dentro do lugar santo tinha o candeeiro, tinha a mesa dos pães e tinha o altar do incenso. Era aqui que os sacerdotes oficiavam. Cada uma dessas peças tem um rico significado na palavra de Deus com a nossa vida. Aqui, na nave do templo, é o lugar santo, é onde os sacerdotes oficiavam. E uma vez por ano, simbolizando aqui o púlpito, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos. Então essa festa, ela tinha uma reverência especial. A reverência era em todos os cultos, nós acabamos de ver nos Pães Asmos, no Páscoa, a Primícia, mas essa, o homem, o ser humano, ele ia agora pela primeira vez, desde a queda, desde o período da inocência, experimentar a presença de Deus. E um homem pecador comparecendo na presença de Deus, ele cairia morto. Ele não pode suportar a presença de Deus. Porque lá no átrio exterior tinha a luz do sol. Aqui no lugar santo, que já era coberto, lugar da nave aqui, tinha a luz do candeeiro. O candeeiro ficava aceso. Agora, no lugar santíssimo, cada um separado por um véu grosso, um véu espesso. Quando ele entrava no lugar santíssimo, ali acendia, iluminava, subia fumaça e acendia a glória de Deus. Ali não tinha a luz do candeeiro e ali não tinha a luz artificial. Era a luz da presença de Deus. O sumo sacerdote, ele tinha preso as suas vestes, uma espécie de sininhos, mas que ficava na orla das suas vestes, e ele tinha preso à sua cintura uma cordinha que ficava lá fora, porque se ele cometesse algum ato errado, se ele cometesse algum pecado, se ele não oferecesse sacrifício pelo seu próprio pecado, se ele se atrevesse a entrar na presença do Senhor sem estar em condições, se alguma coisa desse errado, ele cairia morto lá dentro. E ninguém poderia entrar lá para retirá-lo, ele teria que ser puxado para fora.
Uma vez por ano, ele entrava, e antes dele entrar, suponhamos que aqui fosse o véu, eu estou no lugar santo e eu tenho que entrar no lugar santíssimo. Ele se isolava do povo, oferecia sacrifício por ele, pegava o sacrifício, tinha tocado já nas pontas do altar, e agora ele estava ali com toda a reverência, temendo e tremendo, com a bacinha de ouro, com o sangue do animal que foi derramado, o animal inocente, o animal sem defeito. E agora ele ia entrar na presença de Deus para pedir perdão para o pecado do povo que estava lá fora. Ele tinha que passar o sangue primeiro, ele não podia entrar ele primeiro, senão ele caía morto. Porque ele ia entrar no propiciatório. Propiciar significa remover a ira mediante a oferta de um presente. Então, não é que Deus ficava zangado com ele, a santidade de Deus acendia. Assim como o sol queima uma pessoa que for lá, mesmo ele não querendo queimar, ele é calor. Deus é santo, e mesmo ele amando o pecador, a sua santidade fulmina, queima, mata o homem, porque ele está num corpo de pecado. Por isso Deus não deixou Moisés contemplar a sua face. O homem não pode ver isso. A sua natureza humana se desintegra. E quando o homem se aproximava de Deus, que a ira de Deus se acendia, ele passava primeiro o sangue. E a ira de Deus caía sobre o sangue, em vez de matar o homem, aquele animal já morreu no lugar dele, mostrando o sacrifício substituto de Jesus por nós na cruz do Calvário. Quem está me entendendo? Diga amém. A ira de Deus exigia que o homem pecador, ele tinha que morrer, mas o homem mostrava o sangue, dizendo: olha, alguém já morreu, por isso que eu estou aqui. Expiar, literalmente, significa encobrir para não punir. Então, com aquele sangue, o pecado do homem não era removido, por isso ele tinha que voltar lá todo ano. Mas o pecado dele era encoberto até chegar o sangue que ia remover. Por isso, depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Olha que lindo isso. Jesus estava morrendo fora da cidade, lá no Monte Calvário. O sumo sacerdote estava entrando lá no Santo dos Santos para oferecer o sangue do animal para pedir perdão para o pecado do povo. E de repente, quando Jesus deu um brado na cruz do Calvário e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e ele expirou, que o seu sangue derramou, e ele perdeu a sua vida, era como se aquele sangue estivesse sendo oferecido a Deus pelo pecado da humanidade toda, e a ira de Deus foi removida da nossa vida, e neste momento, milagrosamente, sem auxílio de mãos, lá no templo, aquele véu espesso, grosso, rasgou-se de alto a baixo, dizendo: a partir de hoje, ninguém mais precisa do sangue de animais para entrar na minha presença. É através do sangue de Jesus. Israel sabia disso de cor e salteado. O que tem a ver isso no cumprimento profético? No cumprimento profético, foi quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Neste sacrifício, eles usavam 2 bodes. Sob o bode emissário, o sacerdote colocava a mão sobre ele, vivo, como que transferindo a culpa da nação para o bode. E depois, um homem saudável levava esse bode num local deserto, onde ele não podia retornar, e ele era abandonado. Era uma linguagem figurada, simbólica, de Deus afastando de Israel, espiando a sua culpa e lançando ela no mar do esquecimento. Aquele animal não voltava. E o outro bode que era imolado, com o sangue dele, fazia isso que eu acabei de falar. Era com o sangue dele que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, para propiciar, remover a ira mediante a oferta de presente. Agora, o que isso tem a ver conosco hoje? Tudo a ver. Olha o texto de Hebreus 8, 7 a 13. Vamos ler um pouquinho. Pois se aquele primeiro fora sem defeito, falando do animal, o primeiro, fora sem defeito, nunca se teria buscado lugar para o segundo, porque repreendendo-os diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto, não
segundo o pacto que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois não permaneceram naquele meu pacto. E eu para eles não atentei, diz o Senhor. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração as escreverei, e serei o seu Deus. E eles serão meu povo, e não ensinará cada um a seu concidadão, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais, dizendo, novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro, e o que se torna antiquado envelhece, perto está de desaparecer. Eu fico perplexo de ver como muita gente tenta resgatar hoje a lei. Esse texto diz assim, aquele pacto não serviu, o homem não foi fiel, ele não era para o homem salvar, era para revelar o seu pecado. Por isso Deus disse, para ele não atentei, mas eu farei um novo, e quem tem um novo não precisa do velho, e o velho está antiquado, está prestes a desaparecer. Prestes a desaparecer, está dizendo, à medida em que você vai crescendo na graça, você não precisa mais da lei. À medida em que você vai procurando lei, significa que você está decaindo da graça. Não tem mais ordenanças. O sacrifício de Jesus foi aceito na cruz do Calvário. E o cumprimento profético disso é que ele ressuscitou. Tivesse Jesus pecado em pensamentos, palavras ou obras, se você estivesse me perguntando, pastor, nós estamos há 2000 anos dessa data, será que Jesus não foi como alguns dizem? Será que ele não flertou com Maria Madalena? Será que ele não foi um homem comum e não é mito esse negócio de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Se Jesus fosse isso que essas doutrinas diabólicas tentam fazer dele, ele permaneceria morto, porque o salário do pecado é a morte. A prova que Jesus não pecou nem por palavra, nem por pensamento, nem por obra, é que Deus o tornou trazer dos mortos, ele venceu a morte. Neste sacrifício da expiação, o povo ficava lá fora todos apreensivos. Será que Deus vai perdoar o pecado? Será que o sacerdote não vai morrer? A prova que eles tinham de que Deus aceitou o sacrifício e perdoou o pecado deles, era quando o sacerdote saía vivo lá fora. Quando o sacerdote saía vivo depois de expiar, aí o povo explodia em júbilo e gratidão, porque significa que Deus afastou mais uma vez o pecado da nação, Deus perdoou o seu pecado, afastou, encobriu, e eles estavam livres para continuar servindo a Deus. Por isso, o cumprimento profético da expiação é que Jesus Cristo, depois de entrar no Santo dos Santos, ou seja, no céu, na presença de Deus com o seu sangue, lá na cruz do Calvário, descendo da região dos mortos e pregando, ele pôde sair vivo no terceiro dia, como um sinal de que Deus aceitou o sacrifício. Tanto aceitou que ele ressuscitou e rasgou o véu do templo. Quem está me entendendo, diga amém. A grande aplicação no sentido pessoal é que agora, diz o texto de Hebreus, Hebreus é para a época da graça, irmãos, expiação, na época da igreja. Hebreus está dizendo que a partir de agora você não precisa mais de ordenança, você não precisa mais de lei, você não precisa mais de pai espiritual pegando você na mão e levando na presença de Deus. Você não precisa de sacerdote. O único sacerdote que nós precisamos é Jesus, que intercede pela igreja diante de Deus. Todos nós agora temos o dever de comparecer na presença de Deus. Se você não consegue fazer isso, é por negligência sua. Porque o caminho está aberto. Você está me entendendo? Esta festa está dizendo que, a partir do momento que você tomou conhecimento, você, nação santa,
que o teu Cristo não é como os outros. O meu Cristo não é como Buda, como Maomé, que pode ter sido um bom homem, que pode ter impactado a sua geração, mas ele morreu. Se ele morreu e não conseguiu lidar com a morte dele, ele não pode lidar com a minha. Pode até servir de exemplo para a humanidade, um bom exemplo, sei lá, não sei muito a respeito deles. Mas eu sei a respeito de Cristo. E Jesus, ele não é um exemplo, ele não é um pregador de uma filosofia de vida. Ele veio para explicar para esta nação na festa da expiação que a partir do momento que você crê que ele entrou na presença de Deus para expiar, agora não mais para expiar, mas para remover definitivamente o seu pecado, e você ficou sabendo que ele entrou e que Deus aceitou e que Deus não o deixou morto, Deus o ressuscitou, o sumo sacerdote saiu vivo da presença de Deus, a igreja pode explodir em júbilo de glória a Deus e aleluia, porque se ele venceu a morte que ele venceu foi a minha, porque ele não tinha morte. A vida que ele foi conquistar foi a minha vida. É isso que me dá certeza de que se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Mesmo que nós morramos a morte que ele morreu, a primeira morte. Agora, quem não tem um Cristo ressurreto, quem não tem um sumo sacerdote, um intercessor ressurreto, não sei como ele vai lidar com a sua morte. Ele acabará por morrer a segunda morte. Porque não adianta ter um grande conhecimento de Deus, é preciso ter um Salvador. Não adianta ter uma grande religião, uma grande Bíblia, uma grande fé, é preciso ter um Salvador, tem que ter fé, mas fé no Salvador. Quando eu estou dizendo não adianta ter uma grande fé, porque tem gente que tem uma grande fé, mas não é em Jesus, é em alguma outra coisa. Ele acredita, tem uma grande fé que no final todos os povos serão salvos. Ele acredita que todos os caminhos chegará a Deus. É uma grande fé, mas não tem um grande Salvador. E quem não tem um grande Salvador não está salvo. E quem não está salvo está condenado. Por isso nós precisamos ter mais do que uma religião, mais do que uma igreja, mais do que uma Bíblia. Nós precisamos ter um grande Salvador no nosso coração. E o caminho está aberto. Você pode, através do sangue de Jesus pela fé, este é o cumprimento pessoal. Você pode, através do sangue de Jesus pela fé, no seu quarto, na sua casa, no seu culto, na sua igreja, no seu trabalho, entrar na presença de Deus. Mas nunca se esqueça, rasgou-se o véu, abriu-se o caminho, mas a reverência continua sendo a mesma. Quantas pessoas que desvalorizam isso porque querem fazer de qualquer maneira. O sumo sacerdote, ele podia entrar. Ele era o único que tinha direito de entrar. Deus mandou ele entrar, mas ele não podia brincar. Ele tinha que saber o quanto custava aquele sangue. Ele tinha que saber o que ele estava fazendo. Ele tinha que saber na presença de quem ele estava entrando. Sabe por que Deus é fraco na vida de muitas pessoas? Porque eles não conseguem entrar no Santo dos Santos, eles brincam com isso. Não deixa o sangue de Jesus remover os seus pecados. Não propicia. Não deixa remover. Não tem o sangue de Jesus na sua vida, por muitas vezes fazer isso de uma maneira irreverente. E a irreverência coloca Deus para fora da nossa vida. A irreverência coloca Deus para fora da nossa igreja. A irreverência coloca Deus para fora da nossa casa. Em qualquer lugar que ele não for reverenciado, ele não está lá. Isso ficou muito claro para Arão, o primeiro sumo sacerdote, e ele passou isso para a sua descendência. Quando você for entrar na presença do Senhor, no dia da expiação, uma única vez ao ano, você precisa estar especialmente preparado. Queridos, para nós mudarmos de assunto, aqui, na presença dos homens, não é na presença de qualquer um que você pode de qualquer maneira.
Hoje, se deixar, tem gente que vem na igreja de short, de bermuda, de boné, mascando chiclete, chupando bala. Mas você não faz isso na frente de um magistrado. Você não vai com qualquer roupa lá. Sabe por quê? Ele é uma autoridade e você tem que respeitar. Nós temos que respeitar. Agora, Deus não. Deus não. Ele nem tem consciência que ele está indo na casa de Deus. Ele nem tem consciência que ele está entrando ali com o sangue de Jesus. Ele brinca com isso. Ou eu estou falando besteira? Isso existe nos nossos dias ou não? Para nossa tristeza, tem muitas igrejas que quando vai pregar a palavra, metade da igreja levanta e vai para fora. Mesmo que o culto tenha 2 horas e a palavra 15 minutos, não suportam mais ouvir a palavra de Deus. Sabe por que não suporta? Porque não são de Deus. Porque a Bíblia diz, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem é de Deus tem prazer na sua palavra. Santo dos santos significa que está aberto para você, não tem mais, você não precisa mais de ninguém pegar na tua mão, não precisa ninguém te conduzir lá, você pode fazer isso, mas quando fizer isso, faça com reverência. O sangue que te dá direito de entrar lá não é mais o de animal já exigia muita reverência, o que você vai entrar lá agora é o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. E ele fez isso com muita seriedade, ele fez isso com muito amor. Ele fez isso para nos livrar da condenação. Não vamos deixar a irreverência, a ignorância, as coisas banais da vida roubar isso da nossa vida, porque se ele não for reverenciado, ele não estará presente no nosso culto. Amém, queridos? A 7ª festa do Senhor. 7ª dispensação nós já vimos. A 7ª festa, para nós encerrarmos. A festa dos tabernáculos, a última festa. Levítico 23, 33 a 36, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês, 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. 7 dias oferecereis oferta queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e reunião solene. A festa dos tabernáculos é também chamada de festa das cabanas, ou festa das colheitas. Israel estava aqui agora, colhendo a última colheita do ano e os últimos frutos do ano. Uvas, azeitonas. Na primeira colheita era cevada, na segunda ainda cevada e trigo quase que simultaneamente, mas mais trigo. E na última colheita já temos aqui a colheita de uvas e azeitonas, ou seja, o temporão da terra. Festa dos Tabernáculos, até hoje em Israel, se você for no mês de outubro, a Associação Cristã Internacional celebra essa festa. Esse grupo de dança que você viu aqui na abertura de todos os dias, é uma réplica bem singela daquilo que a gente vê lá em Israel. As festas, todas elas, na nação, tinha dança. Não tinha sensualidade. Não tem sensualidade, mas tem dança. É um cumprimento da palavra, servir ao Senhor com o espírito, com a alma e com o corpo. Como é que se serve com o corpo? Usando o corpo. Por isso o judeu fica assim, diante do muro das lamentações. Porque ele está adorando em espírito, com a alma e com o corpo. Essa é a explicação que ele dá. Ele balança o corpo. O motivo da dança era uma alegria indizível. Você pode imaginar Miriam, que saiu com o povo no deserto, passou aquela semana com Faraó e o seu exército ao seu encalço, que atravessou toda temerosa o mar vermelho aberto, e agora do outro lado ela olha e vê o exército de Faraó perecendo debaixo do juízo de Deus. O júbilo, a alegria, aquilo tomou conta de sua alma, de seu coração, e ela começou a dançar na presença do Senhor. Não tem lugar para carne, não tem lugar para sensualidade. É uma alma
no extremo da sua gratidão, no extremo da sua exaltação ao Senhor, e falando palavras de exaltação e gratidão a Deus, ela dançou. Assim, todas as festas, com exceção da expiação, tinha muita dança. E a festa do tabernáculo é uma das festas que mais se dançava. Porque nessa festa, eles comemoravam a colheita, a terceira colheita do ano, a grande colheita. E também eles relembravam durante todo o tempo que eles viveram em cabanas. Você pode imaginar a gratidão de uma nação que foi preservada por 40 anos no deserto? Você consegue fazer uma imagem de uma noite só no deserto? Uma só tempestade de areia? Um dia só no deserto? Ninguém sobrevive ali. Ali se perde a vida, se perde a direção. Não tem como sobreviver. Mas Deus foi tão carinhoso, tão amoroso com este povo, que de dia Deus colocava uma nuvem sobre eles, trazia refrigério. De noite Deus colocava uma coluna de fogo, que dava direção. E quem andou debaixo da nuvem, quem andou atrás da coluna de fogo, não se perdeu. Chegou ao seu destino, a terra prometida. Aqueles que acharam que era muito cansativo, muito enfadonho, como muita gente acha hoje, a caminhada da revelação de Deus com a igreja é uma rotina e muitas pessoas desistem. Mas aqueles que não desistiram, permaneceram, chegaram à terra prometida. Os que desistiram, pereceram no deserto. Não tinha vida fora da direção de Deus. A direção e o cuidado de Deus estava para onde ele direcionava a coluna de fogo e a nuvem durante o dia. Israel tinha essa gratidão, e essa gratidão ela era porque eles viveram em cabanas. E eles celebravam agora a festa para relembrar o tempo que eles moraram em tendas, que eles moraram em cabanas. Quando eu fui a Israel, eu fui para a festa dos tabernáculos. E andando pelas ruas de Jerusalém, das cidades próximas de Jerusalém, você observa que em quase toda a residência tem uma cabaninha. E os guias turísticos nos ensinaram que em Israel, quando um imóvel tem um espaçozinho, ainda que em cima da laje, ainda que num cantinho no quintal, porque lá em Jerusalém o terreno também é bem disputado, como uma capital aqui no Brasil. Quando um imóvel tem um cantinho para se montar uma cabaninha, para reunir a família e ali eles comerem por 8 dias, este imóvel ele é valorizado, ele vale mais do que outro que não tem. Porque todo judeu devoto, até hoje, em 2003, 2004, 2005, se Jesus não voltar, eles farão isso. Eles se reúnem, faz uma cabana bem rústica, 4 paus, folhas de coqueiro, e lá dentro eles põem bancos de madeira e uma mesinha de madeira bem rústica, e eles comem ali, fazem a refeição familiar ali durante esta semana que comemora a festa dos tabernáculos. Para relembrar até hoje este tempo. Muito bem, o que tem isto que faz parte da história, o motivo da comemoração era para agradecer pela provisão divina na caminhada, e era reconhecimento e gratidão por todo esse cuidado de Deus. Muito bem, olha só o cumprimento profético disso. O que isso tem a ver no cumprimento profético? Leia comigo na sua apostila. Com todos esses memoriais de tão grande livramento, e sendo alvo da misericórdia de Deus, e tendo o Filho de Deus como rei, e ainda sendo colocado como cabeça das nações, imaginemos o júbilo que não viverá esta abençoada nação. Para você entender expiação e tabernáculo, preste bem atenção. Eu disse ontem e repito, a partir de trombetas, nós estamos falando do futuro da igreja e do futuro da nação de Israel. Então as trombetas ainda não se cumpriram na nossa vida, nem na vida de Israel. A expiação ainda não se cumpriu na nossa vida e nem na vida de Israel. Espera aí, pastor. Jesus já não morreu, o sacrifício já não foi aceito? Sim, mas eu ainda não saí vivo do outro lado. Eu ainda estou na minha vida oficiando, eu ainda estou no lugar santo.
O sacrifício, o sangue eu já tenho. Cordeiro já foi imolado. Deus já aceitou. Jesus já venceu. Mas eu estou vencendo ainda. Eu estou vivendo a minha batalha aqui na terra. Jesus é o sumo sacerdote e nós somos o quê? Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Quem está me entendendo? Diga amém. Sabe quando nós vamos tomar posse da nossa vitória definitiva? Quando você tombar aqui nesta vida fielmente, ou quando a trombeta tocar e você for arrebatado, e você abrir os olhos vivo do outro lado. Aí as coisas velhas já passaram. Então, a expiação na nossa vida, ela está se cumprindo? Está. Porque existem muitas pessoas hoje que não estão mais no livro da vida e que já estiveram ontem. E existem pessoas que não estavam ontem e que estão hoje. É aquele que permanecer até o fim. Aquele que for fiel até o fim. Então hoje nós estamos oficiando, nós estamos aqui no lugar santo, dentro do nosso coração. Deus está trabalhando, mas nós não entramos no nosso lugar definitivo como Jesus já entrou. Jesus nunca mais será tentado pelo diabo, nunca mais vai comer a comida dos humanos, Jesus nunca mais vai viver a vida humana. Ele já viveu a vida dele, ele já venceu, foi vitorioso, e agora nós estamos vivendo e vencendo a nossa. Quando nós chegarmos no final da vida, por isso que eu sempre digo aqui que a vida é como uma maratona. Uma maratona é importante como você começa, é importante como você percorre, mas o mais importante é como você termina. E nós precisamos terminar a nossa vida na presença de Deus. Se por acaso, durante esta maratona, você caiu alguns tombos, se por acaso você se decepcionou com você mesmo, com a sua fé, com a igreja, com pastores, com familiares, com governos, não desista da caminhada, levante e continue a caminhada. O importante é como você termina. Manassés foi um rei que começou muito mal, mas terminou bem na presença de Deus. Teve rei que começou muito bem e terminou desviado. Perdeu a sua salvação. São exemplos para a nossa vida. E enquanto você estiver com seus olhos abertos, vivo, e a trombeta não tocou, você está vivendo a sua vida, você está na sua caminhada. Você pode mudar muita coisa no seu viver. Agora, quando a expiação já for definitiva, aí você pode imaginar o gozo que não invadirá o coração desta nação. Pense um pouquinho só o que você já sabe através da história do povo de Israel. As guerras, desde quando eles nasceram, filhos de Abraão. Depois a perseguição diabólica durante todo o período da monarquia, dos profetas, dos patriarcas. Depois ainda foram depostos no ano 70, voltaram em 1948. Um pouco antes deles voltarem, foram caçados no mundo todo pela fúria diabólica através de Hitler. 50 anos antes disso acontecer, Theodor Herzl pregou o sionismo, dizendo para todos os judeus que estavam nas igrejas, vivendo no mundo gentílico, dizendo, vamos voltar para Sião. E ninguém deu ouvido ao seu apelo. 50 anos depois que ele falou, vocês vão pagar caro esta recusa, apareceu Hitler espumando de ódio e caçando judeus no mundo todo. Eles não voltaram para sua terra porque eram donos de indústrias, eram donos de empresas, indústrias multinacionais, ricos, prósperos na terra. Quando Hitler começou a perseguir os judeus, eles perderam tudo o que tinha. Vocês conhecem a história do Holocausto. Imagine este povo que passou por tudo isso e ainda passará pelo ataque maciço do anticristo no comando de todos os exércitos na terra durante o período final da grande tribulação. Quanto esta nação não vai sofrer ainda? Você pode imaginar o gozo que não vai estar no coração deles quando eles forem colocados como cabeça das nações, Cristo é o rei, e eles serão o povo, a nação que vai reinar com ele durante 1000 anos. De lá sairá a ordem, de lá sairá a mensagem, de lá sairá a revelação. Por isso a festa do tabernáculo, ela é uma festa alegre, com muito júbilo, com muita alegria, porque o cumprimento profético dela na vida de Israel é o milênio.
Aqui, Israel estará vivendo o apogeu da sua existência. Não haverá mais restrição para a misericórdia e a graça de Deus. Só que enquanto o milênio é o apogeu da revelação de Deus para Israel, a graça é o apogeu da revelação de Deus para a nossa vida. Olha como Jesus Cristo explicou isso para nós encerrarmos. Aplicação pessoal. Terceiro parágrafo da aplicação pessoal. A mais perfeita aplicação individual da festa dos tabernáculos, quem fez foi o próprio Jesus, quando diz: no último dia, o 8º dia da festa dos tabernáculos, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele dizia do Espírito Santo que eles haviam de receber os que nele crescem. Não sei se você entendeu o que isso quer dizer, mas a expiação na nossa vida está sendo feita. Nós estamos protegidos debaixo deste sangue, tenho acesso à presença de Deus, e a grande alegria dos gentios, se ele experimentar, conhecer e usar, é esta, que no 8º dia da festa, Jesus falou: quem quiser, quem tem sede, venha a mim e beba. Por que ele disse isso? Porque na festa do tabernáculo, os sacerdotes marchavam do tanque de Siloé, todos os dias. Eles iam lá com jarros de ouro, jarros sagrados, enchiam de água no tanque de Siloé, marchavam pelas ruas de Jerusalém, para celebrar a festa, marchavam pelas ruas de Jerusalém, e neste momento alguém colocava ramos para eles passarem, as mulheres dançavam, cantavam, exaltavam a Deus, esta gratidão toda por este cuidado divino na vida deles. E ele ia lá no altar e derramava a água no altar, todos os dias. No 8º dia, quando havia aquele grande desfile, aquela grande festa, grandes músicas, júbilo, alegria, Jesus se colocou em pé e deu uma mensagem para a igreja, que também era para Israel, mas Israel estava endurecido. Ele se pôs em pé no 8º dia da festa e falou: quem tem sede, venha a mim e beba. E a linguagem não é simbólica, porque ele mesmo interpretou: e isto dizia ele do Espírito Santo que haveria de receber aqueles que nele crescem. O maior júbilo da igreja, o maior gozo da igreja é ela ser cheia, batizada, receber os dons, os frutos do Espírito Santo. Queridos, quem não entende isso, quem não busca isso, quem não tem isso, perdeu o que de melhor Deus tem, proporcionou e ofereceu e revelou à igreja. Quantas pessoas conseguem hoje viver na época do apogeu da revelação de Deus? Quando o Espírito Santo é dado sem medida, quando o caminho para Deus está aberto, rasgou-se o véu do templo, ele tem acesso, ele pode entrar, e mesmo assim nós não encontramos motivo para nos alegrar na presença do Senhor. Sabe o que é isso? Falta de ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós somos cheios de muita coisa. Nós somos cheios de muitos sonhos, de muitos projetos. Nós estamos, às vezes, preocupados em construir o nosso reino. Por isso a alegria não aparece com mais intensidade na nossa vida, porque se nós buscarmos, ela está disponível. Jesus se colocou em pé, abriu os braços e falou: quem tem sede? Quem é que busca água? Sedentos. Quem não tem sede, não busca. Tem gente que consegue viver na época da graça, vindo na igreja uma vez por mês tomar ceia. Tem gente que consegue, no final da semana, passar uma semana sem participar de um culto na semana. E às vezes nós não sabemos porque a alegria indizível, o gozo, o batismo, os dons, os frutos do Espírito não aparecem na nossa vida, porque nós estamos cheios de muita coisa, não temos sede de Deus. E nunca teve, nunca haverá um derramamento do Espírito como este nos nossos dias. Mas pastor, eu não estou vendo esse derramamento. Ele só é derramado onde há sede.
Se nós nos reunirmos aqui, queridos, não estou disciplinando vocês, não. Eu estou dizendo que se nós nos reunirmos aqui e falar, gente, vamos buscar a Deus, desinteressadamente, não para ficar rico, não para ser curado, não para ser abençoado, vamos nos encher, eu tenho certeza que coisas maravilhosas acontecerão na nossa vida. O gozo, a alegria indizível do Espírito Santo vai dar uma outra proporção ao nosso viver. Muita coisa mudará no nosso caminho, mas nós somos vasos vazios, temos pouquinho de Deus, o suficiente para o gasto. Isso vai do pastor ao membro, somos muito comprometidos com a vida que vivemos. Se nós somarmos no final de cada semana, se Deus dissesse, eu falei aqui das primícias, é dar o primeiro de tudo para Deus. Se nós somássemos o primeiro do nosso tempo, nós vamos ver que nem a primícia nós não damos para Deus. Se nós fizéssemos um balanço mensal da nossa vida, nós íamos ver que o dia tem 24 horas, o mês tem 30 dias. E se nós somássemos o que foi para Deus, o que foi para a televisão, o que foi para o lazer, o que foi para o descanso, o que foi para o trabalho, nós íamos ver que nem a primícia nós não damos para Deus. É um enfado hoje, às vezes, vir 3 vezes por semana na igreja. Sabe por quê? Porque nós estamos cheios de muita coisa, precisamos estar sedentos de Deus. Porque quando você é sedento de Deus, você busca Deus. E quando Deus sacia a sua sede, a vida fica diferente. Nós viemos de um mundo tão oprimido que a gente mal bebe um pouquinho de Deus, a vida já fica gostosa, e nós já damos testemunho, é uma maravilha, é gostoso. Eu vejo uma alegria no rosto de cada cristão. Se esta alegria existe, se você é uma pessoa feliz, agradecida a Deus, tem prazer no seu Jesus, na sua Bíblia, imagine onde não vai parar essa alegria se nós continuarmos enchendo o vaso. Se nós continuarmos buscando mais e mais do Senhor. Mas às vezes nós não temos sede. E esta profecia de Jesus é para a nossa vida. Ele falou, se você está precisando de água, água é sinônimo de alegria para um sedento, sinal de vida. Você está precisando de vida, pare de arrancar os cabelos, pare de ficar procurando ajuda no sistema financeiro, pare de ficar procurando ajuda onde não existe. Procure Deus. Pegue o sangue que já está à sua disposição, entra no Santo dos Santos e busque o Senhor e veja o que Ele pode fazer na sua vida. Não precisa mais ninguém segurar na minha mão. Não precisa mais ninguém me conduzir. Não precisa mais ninguém me levar a lugar algum. Queridos, eu estou falando para vocês um caminho que eu tenho percorrido. Nunca ninguém segurou na minha mão. Eu é que segurei na mão de Jesus e falei, segura na minha mão, Senhor. A partir do momento que eu aprendi este caminho, eu ando por ele. Eu quero ele cada dia mais. E Deus vai te dando cada vez mais. É uma fonte que quanto mais tira, mais sai, porque ela é fonte de água viva. Já pensou que gostoso? Você tem ela na sua casa, no seu dia a dia. Aonde faltar vida, aonde der sede, aonde der problema, é só acreditar que agora é o nosso tempo, é a nossa época. Nós não teremos outra época, é agora. Se nós deixarmos passar este tempo de buscar ao Senhor, nós não teremos outro. O dia tem 24 horas. Se trabalha 8. Vamos colocar mais 8 para dormir. Não acredito que alguém durma 8 horas por dia. Não acredito, sim. Acredito. Eu conheço alguns. Eu falei não acredito pensando na maioria, mas eu pensei na minoria agora. Tem gente que é bom nesse negócio. Até passa de 8. Mas se nós trabalharmos 8, falar, Deus, eu tenho que ganhar o pão de cada dia, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar. Tá bem, 8 horas por dia. Vai trabalhar. Cumpra com a lei dos homens. Depois sobra mais 8 horas. Eu preciso refazer, Senhor, eu tenho que descansar. Tá bem, mais 8 horas, são 16, sobrou mais 8. E agora, o que eu faço com essas 8 todos os dias, hein? Será que a novela não leva a melhor, não?
o lazer, tudo. Como é que Deus fica triste? Ele colocou você em primeiro lugar no plano dele. Eu falo isso para mim. Jesus olhou para mim quando eu não era nada e me valorizou, me prometeu uma vida em que eu vou estar acima dos anjos. Quando eu estava, como disse Davi, atrás da malhada, no charco de lodo, ele me fez assentar nos lugares celestiais, ele me colocou em primeiro lugar nos planos dele, e agora eu coloco ele em que lugar nos meus planos? Em que lugar? Pense nisso. Isso vai fazer nascer sede no teu coração, isso é bom. Isso vai te dar sede de Deus, sede da casa de Deus, sede da palavra de Deus. E pode vir que tem. É Jesus que disse, quem tem sede, venha. Pode vir. E ele não falou para vir, ver se tem, não. Ele falou, pode vir e beber. Venha a mim e beba. Encha a sua vida da vida que vem de Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Eu tenho 5 minutos e eu vou usá-lo para fazer um resumo. Enquanto a igreja vai estar no céu, nos 7 anos da grande tribulação, nós passaremos pelo tabernáculo celeste, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Aqui na terra vai estar acontecendo a grande tribulação. O que é tabernáculo celeste? É a igreja conhecendo as suas moradas celestiais. Não é linguagem simbólica, não é figurado. Jesus falou, vou preparar-vos lugar. Se você fica preocupado em sair da terra porque a terra é linda, se você fica preocupado em morrer porque viver é gostoso, é de Deus valorizar a vida, não pense assim mais. Pense que essa terra, Deus criou ela com um haja. Ele disse, apareça uma porção seca. E olha como essa terra é linda. Me dê mais um minutinho da sua atenção, não ande não. Você pode imaginar um poder criador desse? Pense em todos os lugares bonitos da terra que você conhece. Aqui, Iguaçu, Foz do Iguaçu, a praia, Minas, Paraná, o Sul. Olha como a terra é linda. E mesmo assim, ela está amaldiçoada por causa do pecado do homem. Ainda assim, ela é bela. Olha o nosso corpo. Ninguém fica muito ou totalmente contente com o corpo que tem. Porque nós habitamos num corpo de pecado. O magrinho gostaria de engordar um pouquinho, o gordinho gostaria de emagrecer um pouquinho, o pequenininho gostaria de crescer um pouquinho, o grandão gostaria de encolher um pouquinho, quem tem o cabelo lisinho dá uma enroladinha, quem tem enroladinho dá uma esticadinha. Sem a gente perceber, nós estamos dizendo com isso que eu não estou totalmente satisfeito com o espelho. Eu tento melhorar. Isso é uma prova que nós habitamos num corpo de pecado. Não foi Deus que fez este corpo. O corpo que Deus fez, nós não temos nem ideia como ele era perfeito. Porque um Deus que cria uma terra com um haja, você pode imaginar um corpo humano que ele disse, farei o homem, a minha imagem, a minha semelhança? Eu fico imaginando Adão e Eva como os seres mais lindos da terra, perfeitos. Não tinha problema de pele, não tinha problema de saúde, não tinha problema de nada. Obra das mãos do Criador, farei. Esse Deus que fez tudo isso e que hoje está corrompido por causa do pecado, e ainda assim é maravilhoso viver, mesmo vivendo num corpo de pecado, é gostoso viver, respirar a brisa, falar, conversar, comer, dormir, amar, ser amado, ter amigos. Você pode imaginar um lugar que Jesus disse, não se turbe o vosso coração, São João capítulo 14, não fica triste não, porque eu falei que eu vou morrer e vou para o céu. Vocês vão também. Eu vou
mas eu vou preparar moradas para vocês. E quando eu preparar moradas, eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo. Então, a Bíblia fala de o céu como um lugar. Não fique preocupado com os prazeres na terra, porque se tem prazer aqui, quem colocou foi Deus. Se existe prazer em comer, beber, dormir, fazer sexo, amar, viver, quem colocou este prazer foi Deus. Mas esses prazeres foram pervertidos. Prazer de comer virou glutonaria, prazer de fazer sexo virou adultério e prostituição. E todos os prazeres foram corrompidos. Imagine uma vida agora de prazer, onde Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. Então não tenha medo. Quando ele disse crede em Deus, ele está dizendo, acredita em Deus. Não fica com medo de perder os prazeres daqui não. Pode crer em Deus, creia também em mim. Crede também em mim. Se eu estou falando que na casa de meu pai tem muitas moradas, é porque tem. Se eu estou falando que eu vou e vou voltar, é porque eu vou voltar. Quando alguém falar para você, igual falaram para Moisés, mas já faz tempo que ele foi, está demorando, não volta nunca. Lembre-se que Jesus pediu para você crer nele. Ele falou, crede em Deus e crede também em mim. Se existe prazer nesta vida cheia de pecado, ele saberá colocar muito mais prazer num lugar onde não há morte, onde não há demônios, onde não há pecado, onde nós viveremos na presença de Deus, em corpo glorificado. Depois de conhecer as moradas celestiais, a igreja passará pelo tribunal de Cristo. Tribunal fala de julgamento, mas não é para julgar quem vai ser salvo ou não. Todo mundo que foi arrebatado é salvo. Mas cada um será recompensado de acordo com suas obras. Recompensa não é dom, nem fruto. Recompensa é salário. Quem fez por amor ao reino de Deus, este reino que nós falamos aqui ontem, quem fez alguma coisa por este reino, ainda que seja um copo de água fria, receberá a recompensa. Coisas que talvez você fez e não se lembra mais. Jesus não se esqueceu dela. Ele vai te recompensar. Você que já fez alguma coisa para Deus e provavelmente os homens não te disseram muito obrigado, você fez com muito amor. Às vezes entre nós acontece isso, de você fazer e eu não reconhecer, de eu fazer para você e você não reconhecer. Não fique triste com isso, isso é da humanidade, é do homem. O homem é limitado. E se você fez alguma coisa grande para Deus com amor e alguém não te disse muito obrigado, alguém não falou, olha, foi muito bom o que você fez, fique sabendo que Jesus sabe e Ele te recompensará publicamente e ainda no tribunal de Cristo. A Bíblia diz, sede sempre abundante, firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Depois do tribunal de Cristo, nós participaremos da ceia. A ceia é uma reunião de salvos, por isso quem não é batizado não participa, porque quem aceitou Jesus como seu Salvador, ele se compromete através do batismo. O batismo é um compromisso público de uma pessoa com o corpo de Cristo, a partir daí ele está habilitado para participar da ceia. Na época de Abraão, era a circuncisão. Hoje, é a pessoa aceitar o batismo. Quando ele aceita o batismo, ele ingressa oficialmente no corpo de Cristo. E ele participa da ceia aqui. É uma prova que ele, quando participa, julgando-se a si mesmo, discernindo o que ele está fazendo, ele vai participar na ceia celestial. Quem pensa em participar dessa e nem conseguiu participar nessa, ele se engana. Porque a Bíblia fala, aquilo que está ligado no céu é o que foi ligado na terra. Se nem na terra você conseguiu se ligar, não tem como se ligar no céu. É a igreja que liga aqui. Quando eu falo a igreja, não estou falando desta igreja, a igreja de Jesus, que liga aqui aquilo que é ligado nos céus. Então, valorize a ceia, porque nesse dia, no céu, não sei como, mas nós participaremos numa ceia com todos os salvos. Povos, tribos, línguas e nações de toda a terra, juntos com a mesma gratidão, gerados filhos de Deus pelo Espírito Santo,
salvos pelo sangue do Cordeiro, arrebatados pelo Espírito, participando da ceia do Cordeiro, porque Jesus disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa, porque não beberei mais convosco do fruto da vide, até que se cumpra no reino de meu Pai. A última ceia nossa será nos céus. Amém, queridos? Quando Jesus voltar, depois, olha que diferença, aqui grande tribulação, aqui tabernáculo celeste, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Qual você quer? Ninguém tem dúvida, né? Vale a pena renunciar ao mundo. Enquanto a igreja estará vivendo 7 anos aqui, aqui aconteceu os 7 anos da grande tribulação. Jesus volta com a igreja que ele arrebatou para implantar o milênio. No final do milênio, a terra novamente será restaurada. Coisas que onde suceder, a terra vai virar uma bola de fogo. De novo. Diz 2 Pedro 3, 5 a 13, que não deixará, não sobrará nem raiz e nem ramo. Alguns entendem que vão perecer somente as coisas perecíveis. Porque senão como é que Deus criaria novos céus e nova terra? E como é que Israel continuaria habitando na terra sem pecado? Eu creio que Israel vai continuar habitando na terra depois de restaurada. Por quê? Porque não tem promessa para Israel de céu. A promessa para Israel sempre foi de terra. Israel vai continuar habitando na terra restaurada. Por quê? Um povo morando na terra é o plano de Deus. O inimigo frustrou o plano de Deus por causa do pecado do homem, mas quem é ele para impedir Deus de levar a efeito o seu plano? Do mesmo jeito que Deus queria ter um povo na terra, Deus revelou que no final ele restaurará os céus e a terra. O problema do pecado que começou aqui foi tratado. Os gentios tiveram a sua oportunidade, os judeus tiveram a sua oportunidade. Quem deu ouvido à voz do evangelho anunciado por Deus em Gênesis 3, até o último pregador que vai pregar no reino aqui e foi salvo, foi salvo. Quem não deu ouvido à mensagem pregada em cada uma das dispensações, virá para o inferno, ressuscitará na segunda ressurreição, comparecerá diante do juiz do trono branco e será lançado no lago de fogo, Geena, que é a segunda morte, que é o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja, irmãos, eu acho importante guardar isso. Preparado para quem? Diabo e seus anjos. Deus não fez o lago de fogo para o homem. Deus fez para o diabo e seus anjos, porque o pecado já existia quando o homem foi criado. O homem é que deu ouvido ao inimigo, se sujeitou a ele, andou com ele, gostou dele, amou ele e vai para onde ele vai. Enoque andou com Deus, para onde ele foi? Para o céu. Quem não andou com Deus, veio para a região dos mortos. Não existe mais de 2 caminhos. É o caminho da condenação e o caminho da perdição. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Só tem um caminho, só tem uma verdade, só tem uma vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Aqui, alguns acreditam que só vai queimar as coisas perecíveis. Eu acredito que vai queimar tudo, porque na apostila eu coloquei uma referência de Isaías. Isaías 51:16 diz assim, na versão Thompson: e pus as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra, e para dizer: Sião, tu és meu povo. Olhe para mim, este versículo está dizendo para Israel: eu vou te cobrir com as minhas mãos, e vou plantar novos céus e nova terra. Para quem acha que é um absurdo a terra toda pegar fogo e Deus manter uma semente viva, eu quero dizer que quando Moisés viu a sarça ardendo, ela não se consumia. Ele falou: eu vou ver o que é isso. Chegou lá, o fogo existia, tinha fogo, estava queimando, mas ela não se consumia. Deus tem poder para tal. Os 4 jovens hebreus que foram lançados na fornalha de fogo, os guerreiros que chegaram à boca da fornalha, à porta da fornalha, para lançar os 4 hebreus lá dentro, a fornalha foi tão aquecida que eles morreram só de lançar os 4 jovens. No entanto, eles passeavam dentro do fogo, e depois saíram, e nem o seu cabelo queimou.
Deus tem poder para isso. E ele está dizendo aqui em Isaías 51:16, Israel, eu te cubro com as minhas mãos, enquanto eu planto novos céus e nova terra. Assim, creio, Israel habitará na terra como era o plano de Deus, e a igreja que deu ouvido à voz e aceitou a missão de Israel na terra e deu ouvido à voz de Jesus, ela teve a promessa de céu, ela reinará, só que aqui céu e terra serão a mesma grei. Lembra do primeiro dia, que no mundo angelical, Lúcifer assistia diante de Deus e morava na terra? A única diferença é que ele não tinha corpo humano, ele era um anjo, mas ele morava no Éden e assistia diante de Deus. E a Bíblia diz que aqui, céus e terra, será a mesma grei. Nós teremos corpo, a igreja terá corpo como os dos anjos, e os judeus terão corpo humano como era o de Adão e Eva, porque o problema do pecado foi tratado de acordo com a justiça de Deus. Esse juízo aqui vai ficar claro, que Deus não colocou o pano quente no pecado de Adão, que Deus não venceu o pecado em desigualdade, um homem trouxe o pecado na terra, um homem remiu a terra do seu pecado. Ficará claro para todos aqueles que comparecerem diante do juízo, que não foi Deus que os lançou no lago de fogo, que o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos, porque eles existiam desde o princípio, eles foram criados com uma formação, que eles não precisavam de pecar, não é como eu e você que já nascemos num corpo de pecado, inclinados a pecar. Por isso a misericórdia de Deus na nossa vida é diferente, porque Deus sabe que nascemos inclinados a pecar, e o lago de fogo já estava preparado para eles, mas as pessoas que gostaram deles acabaram indo para onde eles irão. Este julgamento, irmãos, vai se abrir os livros. Quero encerrar dizendo isso. Que livro vai abrir? Todos os livros. Não pense que o homem é o único que guarda dados. O homem conseguiu no nosso século criar o computador, um grande banco de dados. Mas se você ler lá em Malaquias capítulo 4, você vai encontrar que quando alguém dizia inútil é servir a Deus, o que adianta servir a Deus? E o texto diz, e o anjo escreve. Há um memorial diante do Senhor. Os anjos armazenam dados. A Bíblia fala de livro das obras, livro da memória. A Bíblia fala de livros e mais livros que serão abertos, inclusive a Bíblia, no dia do juízo. E o livro da vida também. Quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida, ele vai comparecer no dia do juízo, porque o seu nome não está lá. E aqui ficará claro, quando alguém falar para Deus, eu não conhecia a tua palavra, Deus vai deixar claro que ele conhecia sim, que aquele irmão que pegava no pé dele, tentando levar ele para a igreja, não queria ganhar um adepto para a sua religião, queria ganhá-lo para Cristo, para salvar a alma dele. Ele é que disse não. O juízo será justo, ficará claro que o juízo de Deus é justo. Deus não correrá o risco de mandar um salvo para o lago de fogo e de mandar um perdido. Aqui na igreja acontece isso, trigo e joio andam junto. Não tem como separar, nós não temos a mente e a justiça de Deus. O próprio Jesus falou, deixa até a colheita. Aqui será justo, aqui não tem máscara, aqui não tem dois eu. Aqui, quem tem Salvador não veio para cá, foi salvo, e quem não teve Salvador, ele será condenado. Mas antes dele ir para o lago de fogo, ele terá mais um tormento na consciência dele ainda. Que ele vai passar pelo juízo, e o juízo vai ficar claro que foi ele que se condenou, que Deus amou ele do mesmo jeito que amou esses que vão herdar os céus e a terra. No juízo ele vai tomar conhecimento que ele teve as mesmas oportunidades, que ele era igual para Deus, que ele era especial, como todos eram. Ele é que desvalorizou isso e jogou fora. E este tormento ele terá na sua mente, porque o homem será consciente no lago de fogo. Amém, queridos? Bem, queridos,
Vamos responder algumas perguntas. Entre os mortos ressuscitados no arrebatamento estarão também os profetas, apóstolos, reis, Maria e outros? Sim, todos que morreram em Cristo, com uma diferença. Eu entendo que a igreja é a partir de João Batista. Perguntaram para João Batista: tu és o noivo ou a noiva? Ele falou: eu sou amigo do esposo e o meu gozo está cumprido. Entendemos que os santos do Antigo Testamento não fazem parte da igreja. Deus tem um plano especial com esses santos arrebatados. São os padrinhos do casamento, são os convidados de honra, mas não fazem parte da igreja. A igreja, ela é formada basicamente por gentios. É correto dizer que os poucos a serem salvos na grande tribulação por não aceitarem o sinal da besta, eles foram salvos com o derramamento do próprio sangue? Sim, é correto. Há muito tempo atrás ouvi dizer a respeito da janela 1040 que se referia a países que não havia chegado o evangelho. A pergunta é comprida, mas está perguntando se antes de Jesus voltar a palavra tem que chegar em todos os lugares. Eu disse que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Aquele missionário de Portas Abertas que esteve aqui, ele disse que já existe o evangelho em todo o mundo. O que não existe é a expansão dele, mas em todos os países da janela 1040 tem cristão. Foi o que ele disse aqui, como representante de Portas Abertas, que está em mais de 65 países no mundo. O que a gente precisa é orar, apoiar, para que essas pessoas lá, ou outros que forem enviados, consigam ocupar o espaço e pregar o evangelho. Mas se uma pessoa convertida é sinal de que o evangelho chegou naquele país, de acordo com o relato de Portas Abertas, não tem lugar na terra que o evangelho não tenha chegado. Mas eu ainda acredito, assim, que tem lugar que não chegou, tribos, povos de difícil alcance. Daniel 7, 19, fala do animal que tinha 10 chifres sobre a cabeça, outro chifre surgiu e fez cair 3. No versículo 24 fala de 10 chifres, que são 10 reis, depois surgirá outro diferente que destronava os 3. Quem são esse outro chifre diferente que surgiu e esses 3 que foram destronados? É uma profecia que se cumprirá no ministério do anticristo, durante a sua atuação. Fala que da confederação de nação, os 10 chifres que você vê na cabeça dos animais terrível e espantoso, é o mesmo os 10 dedos da estátua. Deste governo e deste império, então do Império Romano e deste governo político, nascerá o anticristo. Ele é o chifre que vai crescer acima dos 10. Diz a profecia que quando ele implantar o seu reino, 3 reis lhe fará oposição, e ele dará uma demonstração de força, esmagará os 3 reinos. Mas tudo isso é futuro, é o anticristo no Império Romano, que virá de uma confederação de nações. Aqueles que foram arrebatados quando voltarem para reinar no milênio com Cristo também serão tentados pela besta, que será solta. São 3 perguntas em uma. Pergunta se aqueles que foram arrebatados com Cristo, quando eles voltarem, então é aí que eu falo, que a gente fala de um jeito e chega de outro. Eu disse que aqui Cristo virá com a igreja que ele arrebatou. Esse virá, a pessoa entendeu que ele virá à terra. Ele não virá à terra. A igreja que foi arrebatada nunca mais habitará na terra. Não tem promessa para a igreja de terra. A promessa para a igreja é céu. E como eu disse, acima da nossa cabeça é o primeiro céu. A igreja reinará com Cristo nos ares. Então, respondendo às 3 perguntas que está em uma só, a igreja nunca mais corre o risco de perder a salvação. O problema do pecado já foi tratado na vida dela, já está em corpo glorificado, já não tem mais a inclinação para pecar, já não vai ser mais tentada como será os moradores que habitarem no milênio em corpo humano. Não corre o risco de perder a salvação, nós vamos ver isso na festa agora. Então a igreja reinará como os anjos, em corpo glorificado, como Cristo. A palavra profética diz, como ele é, nós seremos. Na transfiguração, o irmão sugere que Moisés representava a lei e Elias os profetas. Também pode ser aplicado. Ainda que eu entendo que na transfiguração, o grande objetivo era revelar Jesus. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Foi isto que a voz falou do céu. Então não precisamos nem de interpretação. Eles estavam reunidos, Pedro ficou alegre, queria fazer 3 cabanas,
E uma voz veio do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele escutai. Então realmente estava ali um representante da lei e um representante dos profetas, pessoas honradas em Israel. Mas foi para mostrar Jesus para os discípulos como principal e acima deles. A pergunta aqui é se Jesus falava todas as línguas que foram nascidas na Torre de Babel. Creio que não. Não temos como fundamentar, mas Jesus era um judeu e falava o hebraico. E o grego, acredito também, porque quase todo judeu falava o hebraico. Por quê? O Império Mundial anterior era o grego. Então a Grécia dominou o mundo. A Grécia passou para o mundo a sua cultura, o seu idioma. O grego era um inglês de hoje. E ali Israel era um país que estava sob o domínio da Grécia. Acredito que quase todo judeu falava pelo menos o grego koiné, o grego comum. O grego comum, porque tinha o clássico também. Então eu creio que se Jesus falasse todas as línguas, era pelo dom do Espírito Santo, mas como homem ele falava o hebraico e o grego. Explicar a construção do templo em 3 dias, pois se sabe que Israel tem pronto a qualquer tempo o templo em 3 dias. Não creio nisso. Já vi gente dizer esse negócio de 3 dias, mas não creio nisso. Eu sei que Israel hoje tem tudo pronto, inclusive a vaca vermelha, a novilha vermelha do sacrifício, eles já têm a matriz dela. Israel tem hoje técnicas moderníssimas de construção. Eu acredito que eles erguerão o templo num curto espaço de tempo, durante a grande tribulação. Isso é um fato. Agora, não podemos falar que ele se reconstruiu em 3 dias. Quando Jesus estava falando que eu destruirei o templo e reerguerei em 3 dias, ele estava falando da sua ressurreição, porque ele destruiria o templo, porque até ali adorava-se no templo em Jerusalém. Ele falou, eu vou destruir esse templo, mas eu vou reerguê-lo em 3 dias, falando da sua ressurreição, porque a partir dali o templo de Deus seria no coração das pessoas. Então, os 3 dias não fala de reconstrução de templo. Creio também que ele será reconstruído num curto espaço, mas eu acredito que um curto espaço para se construir um templo é 1 ano, pouco menos, um pouco mais, não 3 dias. Como se apresentarão as 2 testemunhas no período da grande tribulação? Como homens comuns, serão vistos como homens, pregarão o evangelho, e a Bíblia fala que o mundo todo tomará conhecimento da sua morte e ressurreição. Acreditamos que seja pela televisão, pelo sistema de satélite, né? Para o mundo todo tomar conhecimento da sua morte e ressurreição, só pode ser por aí. Pastor, no ano de Noé, uma geração chegava a 800 anos. Hoje alguns pastores falam de uma geração de 80 anos. Onde encontramos esta informação? Veja bem, no dilúvio, Deus disse, o próprio Deus falou, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, os seus dias será 120 anos. A partir daí, quem passou de 120 anos foi uma exceção. No geral, o homem começou a morrer com essa idade. Quando chegou no período dos reis, o homem já não conseguia atingir mais 120 anos. E foi o salmista que disse que a duração da vida é de 70 a 80 anos, e o que passa disso é canseiro e enfado. Então ele separou vida útil daquela vida que é uma canseira. Então Davi entendeu que a vida já estava resumida a 70 a 80 anos. O que passava disso já não era mais uma vida saudável. Tem pessoas que vivem mais de 80 anos, uma vida saudável? Sim, mas é a exceção, não é a vida. Então hoje é comum em qualquer país, em qualquer cultura, aceitar que uma geração, porque uma geração, gente, durante muito tempo pregou-se que uma geração era 40 anos. Não tem base bíblica. O número 40 tem o seu significado na Bíblia, mas não para uma geração. Uma geração é desde o nascimento até a morte. Por exemplo, na genealogia de Mateus, capítulo 1, você vai encontrar 3 grupos de 13 gerações. Lá fala 3 grupos de 13 gerações. Só que se você somar a data desses 3 grupos, uma dá 500 anos, outra dá quase 600 e outra dá 1000. Então uma geração não é uma data exata. Nós, por exemplo, fazemos parte da geração que Israel brotou.
Jesus disse que a geração que nasceu com Israel não passaria sem ver todas essas coisas. Israel nasceu quando? Em 48. Quem nasceu em 48 aqui? Ninguém? A geração de 48 tem quantos anos hoje? 56. Mais uma palavra profética que fala dos dias da volta de Jesus, como ele está próximo. Quem nasceu juntamente com Israel tem hoje 56. Jesus entendeu que não passará essa geração. Se uma geração é 80 anos, quanto tempo falta para acabar essa geração? 24 anos. E ele não disse que ele voltaria no último dia dessa geração. Ele falou, não passará. Ele falou, olha para a figueira, quando ela brotar e os seus ramos começarem a se tornar tenros, sabei que está próximo o verão. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E ela está passando. Falta 20 e poucos anos. Vamos colocar aí de 20 a 30 anos para ela passar. Por que de 20 a 30 anos? Porque é uma bagunça o calendário. Então, tem o calendário que vem não sei de onde, outro que o imperador mexeu, e outro que... Então, Jesus nasceu no ano não sei quanto, sendo que seria o 0. Então, não vamos entrar aqui, senão a gente não sai desse assunto. Mas, de 20 a 30 anos, está passando a geração que nasceu com a figueira. A guerra entre os Estados Unidos e Iraque pode ser cumprimento profético de Daniel, onde os dedos de barro não se misturam com o ferro? Sim, pode ser considerada, porque o regime de Saddam Hussein era um regime simbolizado pelo ferro, ditador, imposto. Não houve a maioria. E o regime americano é um regime democrata. É um regime democrático. Então, é uma guerra entre ferro e barro, sim. É um fatozinho no meio de tantos que comprovam que nos últimos dias ferro e barro não se misturaria. Quem morrer no milênio irá diretamente para Deus? No milênio não será diferente do que nas outras dispensações. Quem não aceitar o reino será condenado. Será que alguém não vai aceitar o reino? Eu creio que muita gente vai se rebelar contra o reino. Porque a palavra diz, se alguém não for lá, sobre essa nação não cairá chuva. Se no final do milênio, Satanás, com um curto espaço de tempo, engana uma multidão como a areia do mar. Então, no milênio, quem não aceitar o evangelho do rei, quem não aceitar o reinado do rei, também não será salvo. Haverá condenação também no milênio, como em todas as dispensações. Gente, a única diferença entre milênio e graça é que a graça é o apogeu, é o máximo, é a última oportunidade da revelação de Deus aos gentios. Nós não teremos outra. E o milênio será o apogeu, o máximo e a última oportunidade de Deus para Israel. O milênio será mais para Israel. Israel como cabeça das nações. E os gentios, mais uma vez, poderão se salvar, indo para Israel, ouvindo a palavra que vem de Israel. É de lá que vai sair a lei, é de lá que vai sair a palavra, é de lá que virão os missionários, é de lá que vem a bênção, no milênio. As nações que irão ajudar Israel na grande tribulação não terão a marca da besta? Não tenho base segura para responder. Eu só sei que algumas nações serão bondosas com Israel e serão convidadas para entrar no milênio. Israel não entra no milênio sozinho. Agora, eu não sei se eles, como Israel, foram marcados e se arrependeram, é uma hipótese, e romperam e resolveram ajudar Israel. Eu não sei se eles desde o início romperam também. A palavra diz que Israel romperá. Agora, essas nações, não sei se são nações que aceitaram e depois romperam, ou se são nações que não aceitaram. E mesmo assim, pode não ser nações inteiras. Pode acontecer de o governo aceitar e o povo não. E eles são chamados aqui de nações. Quem sobreviver na grande tribulação, mesmo não sendo judeu, irá morar em Israel no milênio. Quem sobreviver, muita gente vai morrer na grande tribulação. Acreditamos que 1/3 da humanidade sobreviva. 1/3. 2/3 perece. Esses que morrerem
Os que forem convidados para entrar no milênio, conforme estudamos o julgamento das nações, entrarão. Os demais não, morrerão. Se você ler o texto bíblico que fala da grande ceia, ali fala de um número muito grande de mortos. Diz que todas as feras da terra vão se alimentar de suas carnes. E olha, todas as feras da terra serão congregadas. Vinde, disse Deus, ajuntai na batalha do Vale do Armagedom.